Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? Gente, senta na poltrona favorita que o assunto é para pensar e muito. Mesmo se você não tiver aí pertinho da sua poltrona ou puder, enfim, relaxar um pouquinho, pelo menos imagina ela. Às vezes a gente está ainda trabalhando, ou começando o trabalho, não sei qual é o horário que você está ouvindo esse episódio, mas pensa bem que vem coisa, olha, vamos sugar um pouquinho os nossos sentimentos. Pois bem, quantas vezes você sorriu, mas no seu mundo, lá dentro de você, estava desabando? Mas assim, o caos. E você lá, acena e sorri, acena e sorri. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Normalmente no trabalho é onde a gente mais faz isso, né? Porque a gente se força a fazer isso, mas é horrível, porque a gente precisa do trabalho, então tem que dar aquele sorrisinho, né? O famoso sorriso corporativo e segue a vida. Mas eu acho que, principalmente, se você é aquela pessoa que cuida de tudo, resolve, sustenta, disfarça, deve estar difícil aí para você, né? É muito pesado, muito. Ixi, quantas vezes a gente faz isso? Com a autoestima lá no pé, mas a gente tá lá, firme e forte, nos mantendo mesmo que a gente está se ferindo por dentro, que nós somos capazes de nos machucar para o outro não se machucar. Lógico que eu estou falando assim, da maior parte das pessoas que tem esse sentimento, né, de segurar tudo no peito e para não atingir o outro. Normalmente são pessoas muito boas que acabam se machucando, né. E tem as desenroladas que não tá nem aí, bola para frente, mas que também sofrem, né, a gente sabe. Então esse episódio é para você que está exausta, para você que está exausto, mas aquela exaustão silenciosa, que só você sabe e segura, né. E por muitas vezes sente que não pode soltar nada. Às vezes você tem um parceiro ou parceira que não curte uma DR, né, não gosta de conversar sobre relacionamento, não gosta de conversar sobre dinheiro, que é um ponto muito complicado numa relação, né. Já tive relações em que, falar sobre dinheiro era uma explosão, assim como já tive relações que falar sobre sentimentos era uma explosão. Então a gente sabe que as relações, elas também nos tornam cada vez mais, exausta, né, vamos combinar? Que se não tem diálogo, a gente vai ficando, vai guardando, vai guardando, guardando, uma hora explode, não é verdade? Quantas histórias eu ouço no estúdio, nossa, um monte, milhares, de mulheres que, assim, estão exaustas no trabalho e ainda chegam em casa com um caminhão de problemas. Tanto aquelas que chegam e ainda vão cuidar dos filhos, periquito, cachorro, papagaio, marido ou esposa, quanto as que levam muito trabalho para casa após o expediente. Putz, tanto de executiva que eu atendo que leva muito trabalho para casa. E agora com home office então? Meu Deus do céu, parece que ficou ainda mais com mais trabalho geral, né, porque você está ali com os 2 trabalhos ao mesmo tempo. E aí vem alguém e fala: "Nossa, como você é forte, né?". Pois é, ser forte virou elogio e e assim, hilário, né, não deveria. Que aí a pessoa é chamada de forte,
a pessoa que é chamada de forte, tá escondendo um monte de coisa, um peso enorme, enorme. Imagina, ai, guerreira, mulher forte, aquela mulher solo, mãe solo. Não podemos deixar de falar sobre isso, né? Mãe solo, ai, essas estão sempre exaustas. Ou pela altíssima demanda de afazeres e responsabilidades. Eu não sei se você é mãe solo, está me ouvindo, ou até tem o outro lado também, tem pais que também criam seus filhos sozinhos. É que é mais difícil, a gente sabe, né? Ou ter ainda que aguentar a mulher que assim, que ainda tem que aguentar a falta do pai ou da mãe, né, para a criança, ou a falta de pensão, né, que aí pega pra caramba o financeiro, a mulher tem que trabalhar 50 vezes mais, o peso é enorme de carregar tudo nas costas, sem apoio, com uma carga emocional assim altíssima, abdicando das suas coisas, das suas vontades, dos seus sonhos, né? Não tem uma folga para respirar, mas ali, firme e forte, chorando, mas firme. Ser mãe solo não é fácil, não é brincadeira. Eu falo por mim que hoje não, há quase 6 anos tenho uma relação que eu tenho um parceiraço, né? Então, tanto eu quanto ele, que temos filhos, a gente tá ali na parceria, então é um pelo outro. Mas eu já vivi num mundo da mãe solo, né? Eu tive muita ajuda dos meus pais, obviamente, de presença, né? Mas assim, é a nossa responsabilidade, é tudo com a gente, e a criança vai crescendo. E vai fazendo muita diferença essa falta, né, do outro lado. Então, mães solo, vocês estão de parabéns. Pais que cuidam dos seus filhos sem os companheiros ou companheiras estão de parabéns. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muito casal, né, homoafetivo, que ou adota ou, enfim, faz inseminação, tem várias formas e tem filhos. Só que eles também são seres humanos e eles também se separam. E eles também ficam nessa papagaiada. Então uma das mães vai embora ou um dos pais vai embora e é quem fica, gente. É quem fica, não tem jeito. Então, mães solo é uma missão grande, mas a gente consegue, tá? A gente consegue, não é fácil. Inclusive, aproveitando aqui, assistam também são videocasts, chamam Exaustas. É demais, é demais. É Samara Filippo, Gisele Thier e Carolina Figueiredo. É muito bom, porque elas falam exatamente sobre isso, sobre o que é a mulher mãe solo, né? Elas falam sobre maternidade, então é muito interessante. Assistam lá. Aí, gente, eu perguntei pro meu marido o seguinte: o que te deixa exausto? Aí ele me disse assim: as pessoas. Tá mentindo? Não tá mentindo, né? Porque quem cansa a gente são as pessoas, de fato. Principalmente aquelas que reclamam de tudo. Pelo amor de Deus, isso é um fato. Não tem coisa mais desgastante do que estar com pessoas que só reclamam. Ou aquelas pessoas que, assim, não falta absolutamente nada na vida, fica naquela palhaçada de ficar reclamando de dinheiro e vive falando, ai, muito caro isso, muito caro aquilo, e moram em lugares espetaculares, viajam direto, filhos em escolas maravilhosas. Cansa, gente, cansa. Ainda mais no nosso país, né? Reclamar disso é uma hipocrisia, é humilhação para a maioria. Então, a gente não é obrigada. Por favor, se você quer reclamar com a sua barriguinha cheia, fique longe, tá? Vai reclamar sozinha. Ninguém quer ouvir, todo mundo sabe que você tem condições. Então, passe a ser grato,
muda esse pensamento, passe a ser grato pelo que você já tem e que é muito, né. Olha para o ladinho querido, olha para o ladinho querida e vejam como a gente vive nessa sociedade, pelo amor de Deus, né. E as cobranças sociais, gente? Mulher é assim, a mulher tem que estar linda, tem que estar maquiada, tem que estar magra, impecável, sarada, eh, tem que estar sempre disposta, disponível. Uhum. Ah, ela tem que ser bem-sucedida, mas nem tanto, né, porque ela não pode ser mais que o alecrim dourado, não é verdade? Então, as mulheres, elas sofrem esse tipo de cobrança. Já os homens, aí eu tive que perguntar, né, para o meu marido aqui, o que que ele acha, né, das cobranças sociais. Ele disse que a cobrança maior é de ser provedor, que tem que ser né, a pessoa eles se cobram, né, levar o dinheiro para casa, aquela coisa, né, ser bem-sucedido, de não faltar nada, não deixar faltar nada, se é solteiro tem que ser impecável, né. Ou aquela coisa escrota, machista, que se a mulher der mole tem que pegar, né. Os bonzão, tem que pegar, não pode, uma mulher não pode dar mole que ele já tem que pegar. Casado ou não, eles têm que fazer a missão, entendeu. E aí ele me falou uma coisa que é verdade, que eles têm que ser sempre fortes. Esse é o sentimento dele, tá. Tô falando sobre ele. Mas eu percebo que a maioria dos homens se sentem assim. Serem fortes, não chorar, não mostrar fragilidade, apesar que hoje está um pouquinho diferente, mas acredito que ainda tem muito a caminhar nesse ponto, né, dos homens que, gente, não são todos que são horríveis, né. A gente tem experiências ruins, sim, mas, poxa, tem homens muito bacanas, muito legais, né. Então, eu acho que essa cobrança daí com o homem também não é legal. Mas ainda digo que para as mulheres é sempre muito pior. É isso, né, somos as diferentes da sociedade, não tem jeito, somos cobradas de absolutamente tudo, fazemos as coisas iguais, mas somos menos valorizadas. É isso, né. Então existe também aquelas mulheres aquelas pessoas, não só as mulheres, eu falo de mulheres, gente, porque é a maioria, tá, mas existem as pessoas que não quer incomodar nunca, não quer incomodar, não pede ajuda, engole o choro, e assim vai crescendo, crescendo, crescendo aquele sentimento dentro dessa pessoa. É, gente. Mas a força que o mundo aplaude, né, "Aê, forte, guerreira", pode ser a mesma força que adoece em silêncio, e aí leva para depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Uhum, né. Você vem comigo aqui, trazer um pouquinho lá para a infância. Vou fazer umas perguntinhas, pensa aí. Você ouvia que precisava ser forte? Ou você ouvia que não tinha escolha? Disseram para você que você era madura demais ou maduro demais para a sua idade? Que precisava dar conta de tudo e que fraqueza não enche o prato? Você já ouviu também que homem não chora, que é mulher que nasceu para isso, principalmente para fazer as coisas da casa. Aí você se tornou a pessoa que resolve absolutamente tudo para todos, tudo, tudo, tudo. Faz tanto que não tem tempo nem para energia para si mesma. Autoestima para essas pessoas não existe. Não existe. Isso é muito pesado de falar, mas são pessoas que estão sempre carregando, carregando os outros, carregando os problemas e carregando, e a vida vai passando, vai passando. Tem pessoas até que chegam até a ficar assim mais corcundas, não sei se você já
repararam nisso, né? Mas deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês, que eu falo para mim muito também, viu? Como eu falo todo episódio, é para mim também. Você não precisa carregar tudo para mostrar que é capaz, porque você já é capaz, você sabe disso, né? Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode chorar, sentir e não querer resolver. Não quero, quero sentar, chorar, comer minha pipoca, sentar, chorar, pegar meu sorvete e me deixem. Entendeu? Me cobrir e ficar debaixo das cobertas o tempo que eu quiser. Eu sei o que está acontecendo, eu estou sentindo, não quero resolver agora. Você tem esse direito. E olha só o que eu vou dizer agora, hein? Você não só pode, como você precisa descansar. Você tem a obrigação, o compromisso com o seu corpo de descansar. Isso não é luxo, isso não é ser vagabundo, isso não. O seu corpo precisa descansar. O excesso de ser forte faz a gente perder a sensibilidade também, sabia? A gente vai que nem um trator, esquece de pedir ajuda, que faz parte da vida, né? Que tem gente que quer ajudar, que às vezes a gente está tão acostumado a fazer que a gente não permite mais ninguém entrar nesse rolê nosso. É coisa nossa e ninguém entra. Isso não te faz bem. Mas a vida cobra. Ô, se cobra. Ai, ai, ai. A alma grita, o corpo sente, vem doença, alergia, dor e por aí vai. Por aí vai. Você sabe bem o que eu tô falando, né? Eu estava pensando aqui, né, sobre qual seria a nossa maior força, né? Sabe qual é a nossa maior força, na minha opinião? Reconhecer os próprios limites. Eu percebi isso. Porque toda vez que eu passo por isso, eu fico com raiva de mim mesma. Penso, caramba, eu sabia que eu ia estourar. Por que que eu não parei? Por quê? Vou contar aqui uma historinha. Eu quebrei um dente há um tempo atrás. Aí beleza, ai, quebrei um pedacinho do dente. Ah, não tem tempo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Demorei para resolver, demorei para resolver. De repente, eu comecei a salivar, salivar. Minha mãe é dentista, eu falei para ela, mãe, tô salivando e eu quebrei o dente de trás. Ela, corre, corre que deu canal. Pois bem, toma. Lá fui eu fazer o canal chorando de raiva de mim mesma, juro pra vocês. Eu tava lá com a boca aberta fazendo o canal, escorrendo lágrimas, pensando do que a merda que eu tinha feito comigo. De raiva mesmo, eu tava. Mas é isso. Adiantou? Não, porque eu tive que superar os meus limites. Aí foi passando, resolvi o dente. Aí foi passando, né? Daí eu vim me sentindo cansada. Eu tava ótima, de repente, sentindo cansada, né? Não dei importância ao meu cansaço. Toma! Plaquetas caíram, anemia, não comia direito, vivia de Coca-Cola e Red Bull. Agora o quê? Agora vai fazer tratamento. Reposição, reposição de vitamina, insulina, é isso, é aquilo. Tira açúcar do sangue, porque senão, minha filha, você não vai levantar. É isso, né? Duas historinhas bem rápidas aí da minha falta de consideração comigo mesma. Às vezes, a gente precisa ser cuidada também, né? Então, deixa fazer por você. Por que não? Por que se esgotar desse jeito em silêncio, né? Por quê? A gente não precisa fazer isso. Parece que a gente quer provar que a gente consegue. Pode parar com essa palhaçada. Que é óbvio que a gente consegue, mas o preço que a gente paga por isso é impossível aguentar tanto, gente. Não faz isso. Você pode até conseguir fazer, mas você vai chegar exausto, né? Solta o controle um pouco, acredita que as pessoas também têm a mesma capacidade que você e deixa ir. Eu sei que isso é difícil, ainda mais para pessoas controladoras,
Mas vocês, pessoas controladoras, também precisam de ajuda, pelo amor de Deus. Mais força que cair é levantar com a nossa própria verdade, né? É segurar a mão de quem está querendo ajudar, gente. Como eu sempre falo, sozinho ninguém faz nada e não chega a lugar nenhum. Então, se você está aqui me ouvindo e você se sente exausta, exausto, sinta meu abraço de verdade, com todo o coração. Mas olha para o lado, tem sempre alguém leal a você, querendo te ajudar, né? Tem muita gente ruim? Tem. Tem muita gente que vai te ajudar e jogar na sua cara? Tem. Mas não são todas as pessoas, tá? Permita-se ser cuidada. Solta esse peso, respira, vai que vai. Entendeu? Solta. Deus, psicólogos, terapeutas holísticos, psiquiatras, amigos, marido, esposa, irmão, pai, mãe, tio, enfim, seu cachorrinho, seu gato, não sei. Sempre tem alguém para te ajudar. Pessoas, lógico, que vão te ouvir. Mesmo porque até o Uber que você conta toda a sua vida, que eu sei, até ele no trajeto pode te ajudar. Ai, gente, então chegando ao fim de mais um episódio Além do Espelho, espero muito que você tenha se conectado comigo, que sou sua amiga de áudio, e que você possa se sentir mais leve. Muito obrigada por me ouvir, beijo, beijo, e até o próximo episódio.